Coríntios 11:14, todos juntos. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Amém. Podemos assentar? Por 10 anos, longos anos, conta-se uma história que nós não sabemos se é realidade, entre gregos e troianos. Troia era uma cidade fortificada. A única evidência histórica e científica dessa cidade troiana, de Troia, é uma muralha, uma cidade assim antiga, lá naquela região, que tem muros altos e está lá abandonada. É a única evidência. Mas essa história é famosa e conhecida de todos nós, e por isso que eu trouxe ela na pastoral do nosso boletim de hoje. Por 10 longos anos, os gregos cercaram a cidade de Troia e não conseguiram conquistar aquela cidade. E aí o que acontece? Que houve uma resistência muito grande e, por final, como que se estivessem desistindo e pedindo trégua, os gregos deixaram um cavalo de madeira grande, muito grande, lá na entrada daquela cidade, perto dos portais daquela cidade, e foram embora, como se estivessem desistindo da batalha. Os troianos festejando, celebrando a vitória, ganhamos, não fomos conquistados. E aí o que acontece? Eles foram lá e trouxeram para dentro aquele cavalo, e o que acontece é que dentro daquele cavalo estavam os maiores guerreiros dos gregos, né? E eles então começaram a batalha de madrugada, enquanto o povo estava lá celebrando a vitória, que não tinha acontecido de fato. Abriram as portas e o exército entrou e conquistou a cidade de Troia. Dizem que foi assim essa vitória. Por isso nós temos o ditado presente de... Está vendo aí a história do presente grego? Você ganha um presente, mas de fato aquele presente é esquisito, é alguma coisa por trás, né? E aí tem um casal na cidade de Nova York, e a gente sabe que a Broadway é um dos maiores espetáculos e mais caro, né? Da região ali dos Estados Unidos, famosíssimo, e eles ganharam 2 convites, e aí não perceberam de quem tinha vindo esse convite, para onde, né, com qual propósito. Só se alegraram, pegaram os convites, foram para o espetáculo da Broadway e eram bandidos que pagaram o convite, mas assaltaram a casa deles. Então, basicamente é isso que o inimigo faz, né? A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, apesar de ser um versículo apenas, mas ele está falando aqui, eu li somente um versículo, mas ele está falando aqui sobre aqueles falsos profetas, falsas doutrinas, e a gente precisa estar muito atento a falsas doutrinas. É isso que Paulo fala aos Coríntios. São assim, doutrinas que vêm com o intuito, na verdade, de enganar e não ensinar. Vem com o intuito de afastar as pessoas de Cristo. E esse é o intuito do diabo, né? Que até se transforma como anjo de luz nesse intuito. Olha que interessante, não é verdade? Eu vejo assim, grande parte das doutrinas falsas, elas sempre têm ali uma ação social ali, uma bondade aqui, né? E a gente tem que estar sempre atento. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, está na pastoral do nosso boletim. Estarmos atentos para não sermos aí enganados pelo diabo, que faz até milagre. Sabia que o diabo faz até milagre? Já percebeu isso? Foram 10 pragas, a primeira praga eles fizeram, e era grandiosa. Os magos ali, cheios do poder do mal, né? Então, nós precisamos estar atentos, e essa é a palavra de Deus para os nossos corações na manhã, e por isso nós estamos na escola dominical, e quando a gente estuda a Bíblia, a gente conhece a verdade, e quando a gente conhece a verdade,
a mentira fica em evidência. Esse é um dos principais formas dos bancos centrais do mundo conhecerem notas falsas. Eles não ficam estudando a falsificação, eles não ficam estudando ali como que eles fizeram aquela falsificação. Não, eles conhecem a nota verdadeira e a falsa se apresenta claramente. E assim é com a palavra de Deus, que nós possamos firmar as nossas vidas na palavra de Deus, sermos como os crentes de Bereia, tá certo? Sermos como os crentes de Bereia. E para finalizar, a gente precisa estar atento também, porque as coisas que o inimigo oferece, elas são prazerosas, né? Parece até que um mosquitinho, quem tem alergia, eu tenho alergia, né? Você começa a coçar, dá aquele prazerzinho, né? Um mosquito pica em você dá aquele prazer de coçar, não é verdade? E aí você fica coçando, depois fica aquela ferida, no meu caso fica aquela mancha durante mais de um ano. A minha pele fica manchada por mais de um ano. Então, quer dizer, olha o prejuízo, né? Então, a gente não podemos ficar focados em vídeos, em prazeres deste mundo, em casos deste mundo. Vamos focar em Deus, na sua palavra, pois a sua vontade para todos nós, boa, perfeita e agradável. Vamos mais uma vez? Boa, perfeita e agradável.